Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando Histórias. E hoje a gente vai falar sobre hábitos. Hábitos no geral, de como Quem é o fazer. convidado de hoje? Eu. Olha que legal. Hoje Por não quê? temos convidado novamente, por quê? Mas dessa vez foi falta de comunicação ali do convidado para avisar a gente que ele não ia vir, né? Então. Ou não, né? Ou foi a falta de verba novamente que impediu. Patrocínio. Exatamente. Não, mas é legal quando a gente tem a real da pessoa, que ela nem se preocupa em falar pra gente que ela não vai vir. Se eu não fosse atrás, a gente nem saberia. Então, é uma pessoa que, vocês, obviamente, vou ficar expondo aqui, mas ela não vai mais participar. Então, uma vez que não tem um compromisso nem de avisar, olha, não vou conseguir, então está fora do calendário. Já parei até de seguir, porque me irritou bastante. Vida real. Então prossiga. Sobre o que é o episódio hoje, eles adoram. Hábitos. Principalmente mudança de hábitos. Então, falar de E hábitos. por que a gente vai falar desse assunto? Porque é uma coisa que eu faço de forma muito simples. Sim, você é boa nisso. De modéstia à parte, eu sou. Então vamos lá, começa aí explicando para o pessoal o que é um hábito. Tá, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui como se uma criança de 10 anos entendesse, porque eu explico para o Valentim com 4, ele consegue entender, eu acredito que eu vá explicar de uma maneira bem didática. Muitas vezes a gente pensa que hábito é só aquelas atitudes, aquele combo de coisas que a gente vai fazer que são boas. E não são. Então, hábito é aquilo que você faz repetidamente e que seu cérebro nem pensa mais. Ele não que ele não pense, né? Mas ele faz aquilo de forma tão automática que você não percebe mais que fez. Então, existem pessoas que acabaram de almoçar e não sabem o que comeram, porque elas estão no hábito de fazer outras coisas que não prestar atenção, por exemplo, na alimentação. Então, eu tenho o hábito de pegar o celular enquanto eu como. Você não vai prestar atenção naquilo que comeu e, às vezes, aquilo interfere até no seu padrão alimentar ali, porque seu cérebro não entendeu que você comeu, porque você estava ligado a outra atividade. Então, isso tem a ver também com a atenção plena, tem a ver com outras situações. Então, aquilo que você faz repetidamente e não percebe mais, aquilo vira um hábito para você. Então, você acorda de manhã e todo dia você acorda e já pega o celular, um hábito de pegar o celular. Então, aquela atividade que você faz involuntária já, porque você acostumou o cérebro a fazer aquilo, é um hábito. Então, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Então, vai depender aí do hábito que você tem, do seu objetivo de vida, claro. Tá, e como dominar os hábitos de forma que, por exemplo, você acabou de dizer o que é o hábito, eu passei a ter consciência dos meus hábitos, e aí tem os hábitos bons e os hábitos ruins. Como eu faço para tirar um hábito ruim? Então, a primeira coisa que precisa ter é um objetivo. Então, eu não consigo mudar quais são as atividades do meu dia se eu não sei por quê e para que eu vou fazer aquilo. Então, eu vou dar os meus exemplos, porque daí não expõe ninguém, né? Só a mim. Não, e é mais fácil da pessoa entender com exemplos. Então, assim, eu não tinha consciência, como você disse, eu não tinha consciência de quais eram os hábitos. Porque a gente não tem consciência que eles existem. A gente está fazendo aquilo de forma tão automática que a gente não tem consciência. Então, para quem dirige, não olha mais a marcha. Para quem vai pedala todos os dias, às vezes não está pedalando que já... eu tenho que acordar, tenho que pedalar. Aquilo já faz parte. Era uma rotina que é tão simples que aquilo não faz mais o ato de pensar. Então, quando a gente vai pensar em fazer essa... eu quero tirar os meus hábitos ruins. Será que todos os hábitos que você tem são ruins? Eles servem para alguma coisa. Os hábitos servem para que o seu cérebro, que é o que mais... Eu falo que é a máquina que mais gasta energia do nosso corpo, ele faz isso para economizar energia. Então, ele faz diversas pontezinhas neurais ali. Então, vai fazer uma ligação entre um neurônio e outro. De tantas vezes, aquilo eu não vou precisar mais, eu vou economizar um tempo. Então, todas as vezes que acontecer esse gatilho, essa ação vai ser tomada. Então, isso acontece por emoções, isso acontece por várias situações. Então, eu preciso saber o que eu quero da minha vida. Então, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu quis emagrecer, eu precisava entender o que eu estava fazendo
que era contra o emagrecimento. Então, comer doce da quantidade que eu comia, tomar refrigerante, eram hábitos que eu tinha que favorecem o emagrecimento? Não. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo e por que eu tomo isso. Eu tomava de forma involuntária. Sim. Já era prática. Eu acordava de manhã, tomava café, comia... Às vezes eu comia 6 pães de manhã, um pouquinho, né? Com doce de leite, com geleia, com margarina. Então, eu fui... isso aqui está favorecendo? Não. Aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em emagrecimento, eu preciso comer menos. Eu pensava assim. Então, na época que eu pensava assim, que esse era o conhecimento que eu tinha, através do conhecimento que eu tinha, eu falei, eu preciso comer menos. Ao invés de comer 6 pães, eu vou comer 1. Então, eu cortei o hábito de comer 6. Eu passei a comer 1. Eu renovei o hábito. Mas comer o pão, hoje, para mim, ele favorece ou não? Então, ele vai mudando. Então, a gente precisa estar sempre consciente daquilo que a gente está fazendo, de acordo com o objetivo que a gente tem. Aí, eu fui fazendo o processo de emagrecimento, aos poucos. Tomar refrigerante açucarado, fazia bem? Não. Então, eu troquei para o refrigerante zero, que é o que a maioria das pessoas fazem no começo. Só que aquilo continuava me deixando com o hábito de tomar refrigerante. E eu não queria mais. Então, eu troquei o hábito de tomar refrigerante por água com gás. Da água com gás para água normal. E assim eu fui mudando o hábito aos poucos. Então, é por isso que a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. E precisa saber o que quer. Porque senão você frustra. Você está fazendo trocas que não tem sentido na sua vida. Você só está fazendo troca porque alguém da internet fez. E aí não faz sentido nenhum. Então, você tem que saber o que está fazendo e o porquê está fazendo. Então, tem um objetivo claro. Tá. E você puxou um assunto bom que é do refrigerante. Como você acha que a pessoa tem um hábito em casa, por exemplo, que está ouvindo o episódio hoje, de tomar refrigerante? E ela tem a vontade de deixar de tomar o refrigerante. Como você acha que é melhor que ela faça? Cada pessoa é de um jeito, né? Mas você acha que é melhor ela acordar amanhã e parar de tomar refrigerante? Ou você acha que é melhor ela ir diminuindo aos poucos e fazendo trocas? Qual a sua opinião em relação a isso? Tá. Existem tipos de pessoas diferentes. Então, assim, existe um teste chamado DISC, que é um teste comportamental que a gente tem uma leve noção de quem a gente é de acordo com os padrões de comportamento que a gente tem. Então, você bem provavelmente não vai fazer um DISC, que é um teste. Você não vai fazer esse teste só para saber se você para amanhã ou se você faz isso gradual. Então, eu vou deixar aqui para vocês alguns resquícios de quem você pode ser. Se você é o tipo da pessoa que toma iniciativa de tudo, que não tem paciência para esperar o outro fazer, que o outro faz, você fala, se eu tivesse feito, tinha feito melhor. Você é aquela pessoa orientada para resultado, determinante, e geralmente lidera uma situação, você é uma pessoa dominante. Você é a pessoa do 880, é a pessoa do resultado. Você não é a pessoa que vai fazer isso de forma gradual. Por quê? Porque a pessoa que é orientada para resultado, é determinante, ela, de fato, ou eu vou fazer isso porque dá resultado, ou eu não vou fazer isso porque não vai dar resultado. Então, é uma pessoa brutalmente espontânea. Eu vou fazer e ponto final. Ela é decidida. Ela sabe o que ela quer. Então, você é um tipo de pessoa 880. Ah, não. Eu sou uma pessoa que eu sou mais tranquila, eu prefiro ir acompanhando os meus resultados aos poucos, eu sou uma pessoa que prefere ir passando pelo processo. Você é o tipo da pessoa mais conforme, mais metódica, e talvez você fazendo de forma gradual seja melhor. Então, vamos pensar nesses dois tipos de pessoas. Eu sou extremamente dominante. Se eu falar, eu não vou fazer X, acabou. No dia seguinte, eu não vou fazer e acabou. Acabou, ponto final. Hoje essa refeição é a última refeição X que eu vou fazer, porque amanhã eu vou entrar no foco e vou ficar 90 dias sem olhar para isso aqui. Eu vou fazer. Ah, dói. Mas eu prefiro a dor de uma vez do que ela vindo me machucando aos poucos. Eu sou essa pessoa. Eu enxergo que o gradual para mim é pior. Eu sou assim. Então eu prefiro 880. Então, quando eu comecei o processo, eu falei, o problema está no açúcar do refrigerante, eu vou tirar o açúcar, vou tomar o 0. Só que aí eu fui um pouco mais além. Eu não tinha dinheiro para fazer várias coisas. E aí eu comecei a olhar o preço do refrigerante que eu pagava, porque eu também não tinha... Quando você faz uma coisa na sua vida que é hábito, esse comportamento ele reflete em outras áreas da vida. Então, como eu não tinha consciência do que eu me alimentava, eu também não tinha consciência de quanto eu pagava. Eu só tinha consciência de comprar o mais barato. Era tipo assim, o refrigerante mais barato. Era só isso. Então, quando eu fui ver, por que eu vou gastar esse valor
num negócio que não tá sendo benefício para mim, começou a perder o sentido. E eu falei, se eu comprar água com gás? Só que aí começou aquela coisa. Mas eu vou continuar comprando, entende? Eu posso tomar água que é de graça, que é da minha casa, que eu já pago para a Sabesp. Por que eu vou comprar água com gás se eu não preciso comprar água filtrada? O momento começou de disrupção, de eu não vou comprar mais refrigerante e água com gás, com o financeiro. Porque comecei a ter consciência do que eu como, comecei a ter consciência do que eu pagava. E aí eu falei, quanto eu economizo por mês se eu não comprar mais? E aí eu fui ter consciência de quanto eu consumia. Então foi uma cascata, assim. É o que a gente vai falar disso, mas é o que a gente chama de hábito angular. É um efeito cascata. E aí, beleza. Então eu não vou tomar mais. E essas decisões foram tomadas dentro de uma semana. Então eu não vou tomar mais refrigerante com gás, com açúcar. Eu não vou tomar mais nada com gás. Foi um processo de uma semana determinante ali. Falei, não, eu não preciso disso. Isso foi que ano? Isso foi final de 2013 para 2014. Comecinho ali. E aí depois você nunca mais voltou? Ou teve tipo uma recaída entre Não, de janeiro de 2014 até hoje eu não tomei mais refrigerante. Água com gás, sim. Refrigerante, mas água com gás também de forma esporádica. Porque quando eu te conheci em 2017, você já não tomava. Já não tomava mais. Já não fazia nem mais parte, sabe? Eu cheguei ao período de, nossa, eu preciso de uma Coca-Cola. De pegar a Coca-Cola de amigos, de familiares, cheirar o copo e devolver e falar, eu só precisava sentir o cheiro. E era só uma... Foi então que você cheirou Coca pela primeira Ai, que absurdo. Foi a questão de colocar na cabeça, assim, de... Eu consumi, era isso que eu precisava. O aroma mexe muito com o paladar. Sim. Então, muitas coisas que a gente vê aromática hoje em dia é justamente para mexer com o paladar. Então, se eu coloco o aroma de alguma coisa, às vezes vai intuir o paladar, eu mexi com o cérebro. Eu falei para ele que consumir sem consumir. Mas isso não poderia ser pior? Porque, por exemplo, se eu sinto cheiro de pizza, eu fico com vontade de comer Aí vai pizza. depender do seu objetivo, quão forte ele é. A gente vai falar do objetivo para poder fazer essa mudança de hábito. Beleza. Mas só para quem fica até o final. Então, vamos lá. E aí, eu fui essa pessoa de eu não vou mais e ponto. Eu tenho amigos dessa época que começou junto comigo que falou, eu não consigo. Então, enquanto eu tinha tirado uma vez, eu tinha uma amiga que tinha uma proporção de peso, inclusive, muito parecido com a minha. Ela falou assim, a gente reduziu o dia dela lá. Ela fazia o controle, né, porque ela trabalhava comigo. De 1 litro de refrigerante que ela tomava por dia, ela preferiu cortar para 800 ml. Eu achava que uma merda, porque ela continuava consumindo 800 ml. Aí demorou tipo 1 mês para ela conseguir chegar no meio litro por dia. Mas e eu tudo já bem, não deixa de ser uma sim, evolução. mas aí a gente aí acontece o quê? Ela foi acelerando depois porque ela viu o meu resultado muito mais rápido que o dela, porque eu tinha feito aquela coisa acontecer. Sim. Mas isso depende, mais uma vez, da personalidade de cada um. Existem esses dois extremos, a pessoa gradual e a pessoa 880. Ambas têm que ser respeitadas e você tem que entender ali quem é você. Então, você precisa conhecer quem você é. Não adianta você passar com um nutricionista que, às vezes, é um cara 880 e você não é. E aí você vai achar que o profissional não presta. E, na verdade, não é o profissional que não presta. Ele só não sabe dessa adequação comportamental, que ele não tem fit com você. E aí você passa com um cara que é parecido com você, que vai entender você, é mais fácil. Então, a ideia é você estar na mesma sintonia do profissional que te atende ou pegar um profissional que atende sobre comportamento também, porque seria o ideal, que todos entendessem, mas não é assim que funciona. Então, essas foram as primeiras coisas que eu fiz. Eu precisei de um objetivo, precisei entender por que eu estava fazendo aquilo, para que eu estava fazendo aquilo e que estava tudo bem, por que eu ia cortar tudo. Eu não tinha consciência de DISC, de teste de comportamento, tinha nada disso. Foi só eu vou agir dessa maneira porque eu funciono desse jeito. Então, se eu decido que amanhã eu vou, sei lá, um exemplo, eu vou comprar um apartamento X, e aí eu preciso de tantos R$1.000 e eu tenho que fazer isso. Assim, tão... Eu não sei explicar, na minha cabeça funciona. Não, isso aqui vai só para aquilo. E aquilo vai acontecer. Até acontecer, eu não vou desistir. Basicamente é assim que funciona. Na minha cabeça é assim. Então, o que é hábito e como fazer essa mudança aí com o exemplo do refrigerante. Tá. E qual a importância do ambiente na formação do hábito? Existem alguns estudos de comportamento humano que falam que o ambiente influencia
em 40% dos resultados. E aí isso é importante a gente entender. A palavra aqui influencia. Sim. E não determina. E tem aquela coisa que todo mundo já deve ter escutado. Se existem 5 pessoas ricas na sala, você vai ser a sexta. Não necessariamente. Porque o ambiente influencia, mas 60% é sobre suas decisões. Então, não importa. Às vezes você tem crenças completamente contrárias daquele grupo, você vai continuar sendo o pobre da sala. É tipo a mesma coisa. Então, assim, o ambiente, ele favorece demais. Mas ele não vai determinar o que você faz ou deixa de fazer. Por quê? Existem muitas pessoas, principalmente na internet hoje, que falam assim, se tem uma pessoa te atrapalhando, troca a pessoa, troca o ambiente que você tá. E às vezes não dá para você trocar o ambiente que você tá. Às vezes você nasceu ali. 99% das vezes é a família em casa. Não tem o que fazer. Às vezes você casou com a pessoa, você ama a pessoa que tá do seu lado, só que ela te atrapalha em algumas coisas. Aí e às vezes elimina. Você só vai lá, divorcia, mata. Mentira. Mas, assim, não dá. Muitas das vezes, não dá para trocar todos os ambientes que você frequenta. Então, esse era um ambiente meu, por exemplo. Eu não tinha como trocar a faculdade. Não dava. Eu tinha bolsa naquela faculdade X, naquele horário Y. Eu não tinha como trocar. Então, o que eu podia fazer com o ambiente que eu tinha era lidar com as críticas. Porque quando você está contrário ao ambiente, o que vai acontecer? Nossa, esse assunto rendeu, eu achei que não ia render tanto, sabia? Quando você está no ambiente, você está, na verdade, pertencente a uma comunidade. Então, hoje, a gente pertence a diversas comunidades. Quando a gente está na família, a nossa família é uma comunidade, a minha família é uma comunidade, a sua família é outra, e quando a gente está junto, a gente soma outra comunidade. Quando eu estou com a galera da assessoria do Ademir, eu estou dentro de uma comunidade. Quando eu estou com amigos da corrida, não necessariamente com todos da mesma assessoria, é uma outra comunidade. A gente fala de assunto em comum, mas a gente está em outra comunidade. Então, a gente vai vivendo em comunidades diferentes. O que acontece dentro de uma comunidade? O fator pertencimento faz com que as pessoas não queiram deixar de existir naquele ambiente. E quem está dentro também não quer deixar você sair, porque você faz parte daquele clubinho. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Quando você vai mudar um hábito e que na sua família é completamente diferente, aquelas pessoas dentro da comunidade, por amar você, primeiramente eu vou acreditar que é por amar você, ela não quer perder você por um hábito completamente desgarrado. Então, ela puxa você de volta. Fazendo como? Criticando. Por outro lado, você está denunciando aquilo que ela não faz. Porque você veio do mesmo berço, você pertence aos mesmos costumes, às mesmas crenças e religiões e tudo que tem lá dentro, mas fez diferente e tem um resultado melhor. Então, existem essas duas coisas. A pessoa não consegue fazer o que você faz, ela vai te criticar. E, por outro lado, ela não quer perder você, ela também vai te criticar. E existem essas duas pessoas em todos os ambientes que a gente está. E, às vezes, os mesmos sentimentos dentro da mesma pessoa. E, muitas vezes, esse sentimento é uma forma subjetiva dela. Está lá no subconsciente. Ela nem sabe que ela está agindo daquele modo. Ela não tem consciência de que ela está te criticando. Ela, na verdade, só quer manter você por perto. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. A minha família é uma família de pessoas completamente fora da área da saúde. Tudo que é não saudável pertence à minha família. Então, eles comem demais. Foi uma família que os meus tios, minha mãe e tudo mais, eles não passaram fome, mas passaram muito perrengue. Então, tudo que eles fazem em volta de uma mesa de comida. E isso também é normal dos anos 90, pessoal que passou pelo... Como chama? Quando tinha variação de preço, passou pela inflação, então tinha que comprar muita comida, tinha que estocar muita comida. Então, isso é de uma geração. E aí, o que acontece? Tudo que eles vão fazer é em volta da mesa. Tá feliz? É em volta da mesa. Vai comemorar? Em volta da mesa. E a mesa sempre muito recheada, para que aquilo não volte a ser uma escassez. Então, a gordura ali acaba sendo um sinônimo de prosperidade naquela comunidade. Então, quando você se destaca fazendo algo diferente, falando, eu não vou comer isso, muito obrigado, você está dizendo não a toda uma cultura na cabeça daquela pessoa. Você está dizendo não a tudo que aquilo representa. Como assim? Isso que é próspero para a gente não é bom para você.
Você vai comer sim. Ai, mas é só um brigadeiro. Ai, mas é só uma lasanha. Mas é só um pedaço. Mas está indo contra aquilo que você quer, que é seu objetivo. E quando você fala, tá tudo bem, e você cede aquela vontade daquela pessoa, daquela comunidade, você está dizendo não para o seu objetivo. E o teu cérebro já captou isso. Então, todas as vezes que tiver alguma incongruência, ele vai pender para o seu não objetivo, ao invés de fazer o sim. Porque você fez aquilo. Então, isso é muito forte. E da onde que vem? Existe uma pirâmide dos níveis neurológicos dentro da PNL, Programação Neurolinguística, existe essa pirâmide. A base da pirâmide são as necessidades e tudo mais, e quem você é, sua identidade. Você precisa saber quem você é. E quando a gente sabe quem a gente tem ali a nossa... A gente vai começar com comportamento para... Desculpa, falei o contrário. O topo é a nossa identidade. Então, só que para a gente chegar lá, a gente vai ter várias esferas. E dentro delas, uma delas é o ambiente. A comunidade onde a gente pertence. Os comportamentos que nós temos. E aquilo vai subindo, vai se sucedendo. Para a gente chegar a mudar a nossa identidade. Então, eu não sou mais obesa. Eu não sou. Então, para eu não ser mais alguém, eu preciso mudar todos os níveis neurológicos da minha cabeça. Quando eu estou em processo de mudança e eu cedo, eu volto para trás. Então, eu não consegui atingir o nível de identidade para fazer essa mudança. Então, eu estou dentro de um ambiente e aquele ambiente está com coisas contrárias ao que eu quero, eu tenho que ser forte, firme o suficiente e falar, não vou fazer. Muito obrigado. E, às vezes, você tem que ser egoísta o suficiente para falar não para a comunidade que você pertence. Comunidade da corrida. Todo mundo quer fazer maratona. Tá ali. Você percebe que virou um negócio assim. Raras são as pessoas que hoje em dia têm coragem de assumir. Eu não quero. Por quê? Porque aquilo virou um inconsciente coletivo daquela comunidade. Quando você fala, eu não quero, sou estranho para algumas pessoas. Mas está tudo certo você não querer. Não faz parte do seu objetivo. Ponto. Só que fica aquela coisa, é estranho. Por que você corre então? Não é todo mundo que corre que vai querer fazer uma maratona. E aquilo começa a ter aqueles embates. Então a gente começa... Por que a pessoa X não evolui? Porque às vezes aquela corrida para ela é só para ter amigos. Então, cada um tem o seu objetivo, mas o inconsciente coletivo da comunidade te arrasta. Então o ambiente ele vai influenciando você. Mas 60% das decisões são suas. Então vai depender muito mais de você querer do que só o ambiente. E o que você acha que pode ser feito para facilitar as pessoas a criarem melhores hábitos? Além do ambiente, tem algo assim a mais? Então, assim, voltando a falar um pouquinho do ambiente, eu vou me colocar nos ambientes que hoje eu enxergo como eram contrários a tudo que eu queria. Quando eu era pequena, as crenças, elas fazem parte dos níveis os níveis neurológicos que eu disse. As crenças que eu tinha, por exemplo, financeiras, era, o pobre só vai ter alguma coisa na vida quando tiver dívidas. Quando eu tinha 18 anos, eu contraí a primeira dívida e já estava lá com Serasa, com os 18 anos de idade. Porque o meu inconsciente acreditava naquilo e o ambiente formou aquele pensamento. Eu tive que quebrar aquele pensamento com muito estudo e entender que aquilo não precisava daquilo. Então, assim... Eu precisei entender que eu não precisava ser endividada para ter aquilo que eu gostaria através de estudos que falavam contra aquilo que eu tinha aprendido a vida inteira. Comida. Então, era outra coisa. Só dá para emagrecer se fizer cirurgia. Eu ouvia isso com frequência. Só dá para emagrecer se tiver remédio, só dá para... porque dieta é caro. São todas as frequências que a gente vai ouvindo. São frases que vão se materializando e elas vão criando raízes. É como se elas fossem plantadas e elas fossem germinando conforme a gente vai crescendo. Tanto que o Divertidamente lá, o 2, eu acho que é mais enfático em fazer isso, porque a menina está crescendo lá. O spoiler do filme aqui, para quem não assistiu ainda. Quando chega lá, as emoções vão até um sistema de subconsciente e elas depositam aquelas ações que ficaram registradas como marco. E aquilo faz com que tenha
É como se fosse um fio mais forte que forma quem ela é, o sistema de caráter da menina. Quando a gente vê isso acontecer, é basicamente o que aconteceu a vida inteira. A gente está no ambiente que fornece para a gente informações e aquilo que a gente aceita como verdade vai para o subconsciente, forma uma raiz e gera as nossas ações. Então, quando eu sinto alguma coisa que gera uma lembrança, mesmo que subconsciente daquilo, eu não tinha consciência de que formar dívidas para ter algo veio da minha infância. Eu fui entendendo isso lendo autores que falam sobre isso. Então, como que eu vou fazer um hábito bom? Eu preciso ter consciência, eu preciso conhecer quais são as minhas limitações e por que eu tenho essas limitações. Então, a maior pergunta era, por que eu acredito nisso? Então, quando eu fui ler o livro que você me deu, o primeiro livro que ele fez eu ler, acho que ele falou, nossa senhora, preciso reformar essa pessoa, que foi Os Segredos da Mente Milionária. Quando eu li, e o cara parecia que estava contando a minha infância, eu falei, meu Deus, por quê? Porque o que acontece dentro de uma comunidade, muito provavelmente semelhante vai acontecer em outras. E o sistema financeiro, ele, né, muito parecido em várias famílias, porque é a média. E aí ele foi explicando, eu falei, olha, não preciso acreditar nisso. Isso não é uma verdade, não é um fato, um ponto final. E aí eu comecei a ver que dentro da minha própria família tinha sistemas diferentes financeiros. Então a gente tinha um exemplo do meu tio, que veio do mesmo berço da minha mãe, que não acreditava nisso e que fez uma vida completamente diferente. E aí eu falei, aí eu fui entender que as pessoas, elas moldam os hábitos de acordo com aquilo que elas acreditam. Então, aquela frase de que o corpo alcança o que a mente acredita, ela é real a partir do momento que, fato, se você acredita que vai fazer X e vai ter microações até completar aquilo, você vai. Então, o ambiente te moldou aquilo, mas você consegue quebrar conhecendo outras coisas. E aí, o que precisa? Abrir a mente. Hoje, tudo que se fala é ideológico. É um inferno. Tudo que se fala tem um caráter político. E não é, gente. É só pessoas sendo diferentes umas das outras. Então, porque você não pode ficar falando muito de dieta, senão você está sendo gordofóbico. Não. É porque o estado de saúde, obeso, sobrepeso, tudo mais, tem um CID. Ele é contra a saúde. Ponto. Não tem, é porque eu não gosto do fulano que está acima do peso. Não, se eu não gostasse de pessoas acima do peso, eu ia me detestar e ia detestar a minha família inteira. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem a ver com eu preciso me cuidar para que aquilo não aconteça comigo, que aconteceu com vários entes pertencentes aos hábitos ruins. Então, basicamente isso. Tá. E você falou agora sobre ainda no ambiente, né? Você falou, o meu tio, ele nasceu e pensa diferente da minha tia, de fulano, dando um exemplo. Como você acha que a pessoa faz para ela entender que ela tá no ambiente errado e ela faz para quebrar o ciclo e criar um novo... Não um novo ambiente, criar uma nova história para ela. Ela cria um ambiente novo. Sim, um ambiente então, só assim, dela, talvez. Isola as pessoas. E aí ela vai criando, na verdade, outra comunidade. E aí que tá o barato, porque daí, às vezes, aquela pessoa que estava naquela comunidade vê que você melhorou, você evoluiu a espécie daquela família, porque a gente está aqui para evoluir a espécie. Então, a gente está aqui para evoluiu de outra forma, saiu da mediocridade daquele âmbito, e, eu também posso fazer, porque aquela pessoa veio do mesmo ambiente que eu também posso fazer. Então, a gente acaba influenciando ali. E primeira coisa, quando você pensar, verbalizar, e alguém te falar naquele ambiente que você é louco, que isso não existe, que isso não dá, que isso é impossível, é porque é o que aquela pessoa acredita. São as crenças dela, né? Ela está falando sobre... É o que ela acredita. Então, quando eu comecei, a primeira vez que eu falei, eu vou correr, e vou correr 10 quilômetros, o meu marco, quando eu comecei, o dia que eu vou fazer 10 quilômetros, nossa senhora. Para minha família, eu era uma completa maluca, imagina, porque correr uma maratona podia matar. E gente, mas tem tanta gente que corre maratona, e na época eu não sabia que São Silvestre não era uma maratona, eu olhava aquilo, mas tem tanta gente que faz São Silvestre, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que é louco para mim? Por que para mim é diferente? E aí eu falei, não, eu vou fazer sim. Então começou aquela coisa de, opa, não. Por
que que eu não posso? Por que que pra mim tem que ser diferente? Porque vocês não fazem? E aí foi a primeira coisa. Então, quando você é chamado de louco, de maluco, de totalmente controverso aquilo que aquela comunidade acredita, você achou um ponto de inconsistência. E ali aí você tem que aprofundar. Fala, não, aqui eu vou entender por que que eu sou louco, então. Se eu sou louco, eu mesmo vou provar que eu sou louca. Então, eu vou atrás. Quando eu vi que não era nada de outro mundo, que era só treinar, se alimentar bem, e que era tudo diferente do que minha família estava acostumada a fazer, aí eu entendi que o ponto de loucura era viver como eles vivem até hoje, que é viver à base de remédio. Então, quando eu fui entender isso, eu falei, não sou eu que sou doida. É o costume deles de se afundar no remédio, que é uma doideira, e eu não quero isso pra mim. E de onde que saiu isso? Minha primeira... que eu falo, o pessoal sempre pergunta, de onde foi a virada de chave? Foi quando eu vi minha avó morrer. A primeira pergunta que eu fiz foi, por que que ela morreu? Porque eu via meu avô muito mais obeso, se alimentando muito pior. Eu via minha avó seguindo majoritariamente o que os médicos mandavam, tomando remédios regularmente, e mesmo assim ela morreu. Por que que minha avó morreu e meu avô nem diabetes tem? E aí eu comecei essas perguntas não se encaixavam na minha cabeça. E isso foi em 2012. Então eu demorei 2 anos para, de fato, ter uma mudança. E aí eu comecei a entender que, por que que a minha família, todo mundo toma remédio? Tudo é remédio. E aí eu comecei a lembrar dos históricos de criança. Por que que eu tomei tanto remédio? Por que que tudo na minha casa era antibiótico? Porque era um hábito. E aí, quando a gente fala dos hábitos, o hábito ruim, o remédio não é para você tomar a torta direito, ele tem que funcionar quando você precisar. E cada vez doses mais fortes e remédios diferentes e mais caros estavam dentro da família porque aquilo era normal. E, você vai ter diabetes, porque fulano teve diabetes, ciclano teve diabetes, não sei quem teve diabetes. E aí eu comecei a perguntar. A primeira vez que eu perguntei, mas a gente nasceu com diabetes? Não. Quando que a avó ficou diabética? Ela tinha 27 anos. Então, peraí, você está me falando que durante 27 anos ela não tinha nada? Não, não tinha. Ela só tinha um processo de engorda e emagrece. Tudo bem. É um processo que a gente tem hoje. Então, se eu continuar num processo de engorda e emagrece, então a diabetes que a gente tem não é tipo 1 que veio pelo sangue, pela genética, não sei o quê. Genética. É hábito. É isso? Não, você tá louca. Aí eu falei, então se eu tô louca, eu vou provar pra mim que eu sou louca. E aí eu descobri que eu não era louca, que louca eram eles. Então, a falta de conhecimento de quem você é, de como você funciona, porque você está no automático da família ou no automático daquele ambiente que você vive, não permite que você tenha uma vida, às vezes, melhor, porque você está inserido naquilo, é aquilo que acredita ser. Então, quando eu vi que meu tio tinha uma vida completamente diferente das minhas tias, e inclusive da minha mãe, que eu enxergava que era a pior vida financeira que tinha na família na época, eu enxergava que era nossa, eu ficava tentando entender por que que a minha mãe, que foi a que teve mais acesso, porque ela era caçula, porque todos os meus tios já trabalhavam e tudo mais, podia e não fez, e meu tio que não tinha, correu tanto atrás que se destacou completamente. E eu falei, o que que ele fez? E aí vem aquela coisa da evolução da espécie. Eu quero entender o que que ele fez e não o que que minha mãe fez. O que minha mãe fez eu tô vendo, eu não quero, eu não vou fazer. Eu também aprendi muito com ela, o que eu não vou fazer. Nossa, ela é sua mãe, você tem que seguir o exemplo. Às vezes o exemplo é o que não fazer. E aí era tudo. Aí eu falei, não, isso aqui não serve pra mim, não. Só que você recebeu um monte de crenças limitantes pelo ambiente que você convivia com ela, né? Então... Tanto que eu te taquei o livro a primeira vez porque eu falei, opa, peraí, toma. Nossa, é muito ruim essa pessoa. 3 dias de relacionamento, acho melhor você continuar. Lê isso aqui primeiro, que senão não vai rolar. Lê isso aqui pra ver se dá pra ter mais 3 dias de relacionamento. Foi evoluindo conforme a leitura. E leitura, inclusive, foi um hábito que eu adquiri na minha escola, porque eu era uma criança distante das outras, porque eu vim de escola pública. Na minha escola, se a coisa já era ruim, naquela época, há 20 anos atrás, eu imagino agora. Então, assim, o normal, dentro da minha sala, eu tinha 11 anos de idade, 5ª série, o normal era as meninas já entrarem
todas já tinham passado, já tinham feito sexo, com 11 anos de idade. E eu achava aquilo repugnante. E eu falava, porque, tipo assim, eu queria outras coisas da minha vida. E quando eu vi, eu falei, eu não faço parte disso daqui. E aí eu vivia muito sozinha. Para não viver muito sozinha, às vezes a gente tinha muitas vezes saía fora não tinha aula, ou tinha aula que, sei lá, o professor entrava na sala que era para ser de matemática e passava a revista Recreio pra gente ficar copiando, eu ia pra biblioteca. O hábito de leitura, ele se criou quando eu tinha 10 anos de idade, de ficar enfurnada na biblioteca. Não tinha internet. O computador que tinha só entrava no Paint, e era o máximo que tinha lá, Paint, sei lá. Era o máximo que tinha. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a ler. E aquilo se tornou um hábito na minha vida. Então, na minha casa, ninguém lia. Aliás, na minha casa, ninguém lê. Se você olhar, a minha prima lê, alguns primos meus lê, mas de forma... A Natália que lê mais, a Fernanda... Teu tio. O Felipe, mas aí veio do meu tio, que mudou aquela coisa. Então, assim, foram muitos divergências, assim. Então, foi isso que eu entendi, que existiam hábitos na vida da minha mãe que levaram ela até aquela vida e que ela não estava a fim de mudar, porque a pessoa bloqueia na cabeça dela que é aquela vida que ela vai ter e ela nasceu para ter aquela vida. E meu tio era uma pessoa mais flexível, que ele, diversas vezes, você está conversando com ele, algumas coisas é muito intolerante, você não consegue filtrar ali, ele é aquilo e ponto final, não está aberto porque é a crença e ele não está a fim de trocar. Outras não, isso aqui você pode estudar, isso aqui você pode saber. E aí você vê onde vai permeando. Então, consegue mudar o ambiente desse jeito. Tá, e você, esse ano, colocou um outro hábito na tua vida, né? Que é correr todos os dias. Isso foi uma mudança drástica. Fala um pouco sobre isso para o povo que está em casa entender. Então, ou na academia, né? Eu acredito que tem muita gente que assiste, que ouve a gente enquanto, a maioria, né? enquanto treina. Então, o hábito, quando a gente começa pelo objetivo, minha concepção, ele começa pelo objetivo. O meu objetivo esse ano era retomar a corrida. Mas eu nunca tinha corrido o ano inteiro. Né? E, inclusive, a gente escuta bastante. Não é para você correr todos os dias, tem que ter um dia de descanso, não sei o quê. Blá, blá, blá. Tudo certo. Mas eu falei, tá, eu sei os meus limites físicos, eu sei até onde eu posso ir. Mas eu estava precisando de uma força mental. E a corrida é muito você trabalhar o mental. Eu falei, como que eu posso fazer disso um hábito? Foi muito difícil, porque se eu estava vindo de uma coisa que eu treinava demais, a cabeça só para ganhar dinheiro, que era só para trabalhar ano passado, eu caí naquilo que todo mundo da minha família faz, só trabalha. E se sobrar tempo, cuida de você. E aí você trabalha para ganhar dinheiro, para quando você tiver dinheiro, gastar o dinheiro com saúde. E eu falei, isso aqui não está fazendo sentido, só que eu já tinha engordado 12 quilos. Engordar 12 quilos naquele ambiente para a corrida, que foi? Nada, continua. Engordar 12 quilos para a corrida te torna muito pesado. Se torna muito pesado, afeta a performance e assim, né? Eu falei, como que eu faço para sair disso? Teve o desafio, eu já tinha decidido que ia fazer o desafio de 3 km todos os dias, mas o dia que vai fazer os 3 km, não é 3 km na porrada, para bater recorde, não é nada disso. É para manter ativo. Então, os dias de corrida, que seriam os dias de descanso ou de funcional, que eu acabo acumulando com outras atividades, ele veio para ser leve. Ele veio para manter o hábito. Então, como faz isso? Então, assim, eu disse, eu sou uma pessoa 880. Eu já corria. Então, você precisa entender quem você é. Eu já corria há 9 anos. Esse ano fez 10. Então, eu já tinha 9 anos de saber como eu corro, o que eu faço, quais eram os meus limites. Eu tinha feito uma maratona, já tinha corrido vários quilômetros. Acho que eu dou conta de fazer 3 quilômetros todos os dias. Beleza. Vou começar. Fiz a corrida de São Silvestre dia 31. Dia 1º eu vou começar. E vou começar ponto final. Eu não vou começar porque é segunda-feira. Eu não vou começar porque é domingo. Não vou começar porque é quarta. Não existe eu vou começar porque é segunda-feira. O pessoal sempre deixa pra segunda, né? Segunda. Na segunda tu começa. São 52 chances no ano. A segunda é o Dia Mundial da Dieta, Dia Mundial da Educação Física. E quando chega o novembro, que é depois do Natal?
Ano novo. Eu vou esperar o ano que vem. Natal, né? E pô, tu vai esperar ano que vem. E se você morre no meio do caminho? Você morreu esperando. Então, eu fiquei pensando, vou começar. Beleza, comecei, dia 1º fiz os meus 3 primeiros quilômetros e foi muito difícil. Por quê? Dia 31 foi ano novo, eu tinha feito já São Silvestre, tava muito acima do peso, né? Tava gorda, cansada, acabada. Então eu falei, meu Deus, eu fiz 15 quilômetros me arrastando. Foi muito difícil aquele processo. Só que, por outro lado, quando eu terminei o treino dos 3 quilômetros, nossa, eu consegui. Aí fui no dia seguinte. E aí ficou... Hoje, enquanto a gente grava aqui, dia 274. Que pra mim é 275, porque eu comecei dia 31. Sim. E ali foi assim, chegou, quando eu fiz ali os primeiros 30 dias, começou a me dar falta do exercício. Se eu não for hoje, eu tenho que ir hoje. Não, eu tenho que ir. E aí você começa a moldar o ambiente. Então, como que você molda o ambiente a partir de um hábito novo que você quer ter? Então, vamos lá. Passo 1, anota para quem for fazer. Passo 1, você precisa ter um objetivo. O meu objetivo era voltar a correr para fazer uma maratona. Então, eu tinha um objetivo e uma meta. A meta é quando você materializa um objetivo com data para começar e para acabar. A meta, ela tem data para começar e para acabar. Ela não é uma data que ela começa e nunca mais ela acaba. Não, ela começa e termina. Ela é real, ela é realista, ela precisa ser realista, ela precisa passar por um crivo de realidade. Eu posso correr uma maratona? Posso. Tem tempo para treinar? Tem. Eu já fiz isso? Já. Tenho experiência? Tenho. Então, eu tenho como... Eu vou treinar? Vou fazer disso? Vou fazer. Então, eu tenho como fazer. E aí, você vai dividir aquele objetivo em partinhas pequenas ali, várias submetas. Então, para fazer uma maratona, eu tinha que cumprir um ciclo. Correr todos os dias me aproxima de uma maratona? Se eu fizer 3km, os dias do 3km levinho, sem risco de lesão, ok, me aproxima. Então, favorece, check, ok. Eu já tenho o primeiro passo, já tenho a meta e agora eu vou para as ações. O que eu preciso fazer para não perder o horário? Porque eu tenho tempo na minha vida, tenho as coisas acontecendo. Eu não tenho tempo de treinar. Tem sim, você que não sabe administrar suas prioridades. Então, qual é a minha prioridade? Ela é geralmente de acordo com a meta, o objetivo. Beleza. Então, o que eu preciso fazer? Preciso deixar no dia anterior, preciso dormir mais cedo, para acordar um pouco mais cedo. Então, como que você acorda 5 horas? Porque eu vou dormir mais cedo. Porque se eu dormir meia-noite, 5 horas eu tô podre. Então, eu tenho que dormir mais cedo. Que horas que eu vou dormir? Entre 10h30 e 11 horas é o horário para mim que geralmente é o que funciona. Legal, então eu vou dormir essa hora. Para acordar que horas? Entre 5 e 5h30. Beleza. Então eu comecei a programar um ambiente diferente por causa daquele objetivo, por causa daquela ação. Se eu fizer isso todo dia, ele vira um hábito. Porque daí eu vou moldar o ambiente de acordo com aquilo que eu preciso. Não, vamos sexta-feira num show assim, vai depender muito. Para quê? O que a gente vai fazer? Não, vamos ali, sei lá, beber, bar, não sei, que não faz parte da minha... mas você não socializa? O ambiente que eu estou inserida não socializa desse jeito. Por quê? Porque sábado é o meu dia de correr de longo. Então, eu vou 6h30, eu tô lá para treinar. Eu vou fazer, sei lá, 15, 20 quilômetros. Eu não vou ficar bebendo. Não combina, né? E eu não vou dormir depois. E aí, começa a não combinar. Então, você vai abandonar os amigos que você tinha? Não, vai ser muito esporádico. Vai ter que ser muito especial para me tirar daquela rotina. Porque a rotina tem que falar assim pro meu objetivo, não pro deles. Mas as pessoas querem ter a sua... Vida social. A sua presença. Tá? Então, eu posso ir embora mais cedo sem ninguém ficar me enchendo o saco? Geralmente, não. Então, eu prefiro não ir. Então, acaba que a gente vai trocando o ambiente que não favorece. Se a pessoa quer tanto tua presença, ela pode ir almoçar contigo. Mas exatamente. É igual... e aí entra tudo. Por exemplo, minha família tem muitas festas. Muitas festas. Tem gente na família que faz festa, mais de uma festa de aniversário no mês. Então, legal. Olha, gente, eu preciso ir embora. Tá sendo chata, tá sendo não sei o quê. Não, eu estou falando que o sucesso do meu objetivo, ele depende da minha ação e não da sua. Você quer ficar aí até 5 horas da manhã, o problema é seu. Você quer beber, o problema é seu. Você quer comer, o problema é seu. Isso não é meu. Não faz parte. Mas você está sendo egoísta. Porque o objetivo não é seu, é meu. Então, ele tem que ser
ele tem que concentrar em mim. E aí vai ter quem te apoie e quem não te apoie. Vai quem ame o que você está fazendo e vai achar super legal e vai se inspirar em você e, inclusive, vai te acompanhar. E vai ter a pessoa que vai ficar te apedrejando. Você tá lá ou não tá lá. Então, é saber lidar, administrar as mudanças que você vai ter. O que acontece é que, como eu disse lá no começo, o cérebro que economizava energia, quando a gente faz uma mudança, o que ele fez? Ele teve que fazer novos caminhos neurais. E isso gasta mais energia. Quando você faz mudança, ele quer que você volte. É o conforto. Porque um hábito, ele não é apagado. Ele é sobreposto. Então, como que eu faço para esse hábito se sobrepor mais rápido? Continua. Ai, mas eu tô cansada. Não, nem pensa, só vai. Ai, mas eu não quero, eu tô com preguiça. Não pensa, só vai. Não cede, não cede. Você tem que sempre lembrar. Então, existem formas de você lembrar do seu objetivo que ficam mais fáceis. Então, uma das formas é você ter fotos que você vê aquilo com frequência. Tá mandando sinal para o teu cérebro daquilo que você quer. E existem algo que você pode verbalizar. Então, aquilo que você fala com frequência que você vai fazer, você acaba cumprindo. E assim vai, porque o nosso cérebro vai fazendo caminhos para que aquilo te aproxime de quem você quer ser. A questão do compromisso público também, né? Compromisso público, a gente tem vergonha de não cumprir com algo que a gente prometeu. Só político que não faz isso. O restante é verdade. O cara promete em rede nacional e não cumpre em rede nacional. E daqui 4 anos ele volta prometendo a mesma coisa que ele falou 4 anos atrás. Mas cara deslavada. A gente não. Quando a gente coloca no story, no dia seguinte a gente tem que fazer. Porque a gente tem um compromisso público não só com o público, mas com a gente. E é de real. É aí que você pega quem realmente presta e quem não presta. Bom, e... Foi ótimo o exemplo, fala sério. Na picanha. Fala um pouco sobre... Uma das partes que você falou foi sobre organização. Fala um pouco sobre qual a importância da organização para que você consiga ter hábitos melhores. Porque foi o que você falou, não, eu durmo mais cedo para poder acordar mais cedo e tal. Então, acho que ter uma rotina organizada é fundamental para que você consiga melhorar seus hábitos. Vou dar um exemplo. Tem um livro que chama Arrume Sua Cama. Porque, como eu disse lá no começo, quando a gente faz uma coisa em um âmbito da nossa vida, a gente tem um efeito cascata e a gente repete aquele hábito em outros âmbitos. Então, se eu faço algo na minha alimentação, exemplo, ao invés de cozinhar, acho que hoje eu vou pedir uma comida pronta, foda-se, o que for, vai vir aqui. O que vai acontecer? Você disse sim à preguiça e aquilo que era mais difícil, que tinha mais esforço, que te dava mais recompensa, falou não. Então, você recompensa a dopamina rápida, a comida vai chegar rápido, não vou ter esforço. Então, o que você está falando para você? Que você não está afim de ter uma recompensa maior e chegar naquele seu objetivo quando o esforço é grande. Você só quer aquilo que é mais fácil. O cérebro adorou você. Ele amou o que você pensou e fez. Beleza. Qual sentimento você vai ter depois? Frustração? Talvez. Muito provavelmente. Por quê? Frustração é expectativa e realidade. Então, minha expectativa era um objetivo, eu me enganei, fiz 5 vezes errado, fiz uma certa e achei que ia ter aquele objetivo. Não teve. Frustrou. Gerou um sentimento. Aí você vai começar a fazer isso sempre. Em todas as áreas da sua vida, até que você acostuma com a frustração. E quando a gente acostuma com o sentimento de frustração, você passa a falar para você que aquilo não é para você. Porque você mais acostumou com o que era fácil de fazer do que aquilo que exigia mais de você. É igual investimento. Para deixar mais claro. Se eu invisto sempre bonitinho, com frequência, vai ter um retorno. Se eu quero ser uma doida que eu vou comprar tudo que eu tenho em Bitcoin, porque amanhã vai subir, eu vou ficar milionária, muito provavelmente vai dar errado, você vai frustrar e vai ficar pobre. É basicamente isso. É a mesma coisa. O hábito de ter o sucesso no seu objetivo, ele é feito todos os dias um pouco. Ele é um tijolinho. Todo dia eu vou colocar. Vai ter dia que o tijolinho vai entrar quebrado. Vai ter dia que o tijolinho vai entrar mais forte. Vai ter dia que você vai fazer um tijolo com o melhor cimento da face da terra. Que é aquele que você queria, estava com motivação, estava, nossa, no auge. Vai ter dia que não vai estar. E aí você colocou um tijolo meia boca, mas você colocou o tijolo lá. Essa é a parte importante. Então, a organização, quantas vezes eu falo lá em casa?
Vamos organizar essa casa, só que tá uma zona. Por quê? Porque se a gente acostuma com aquilo, a gente leva aquele ambiente desorganizado para dentro da nossa cabeça. E aí tudo que a gente faz é uma bagunça. Parece que a gente está sempre apagando incêndio. Então, se você não arruma a sua cama quando você começa o seu dia, se você não organiza as suas coisas, se você não tem uma agenda, se você não tem os pensamentos organizados, o que vai acontecer com você? Você vai gastar muita energia pensando o que vai fazer, vai apagar incêndio, vai chegar no final do dia, vai ter feito um monte de coisa e o que realmente era importante você não fez. Porque o que realmente era importante, que gerava resultado para você na sua vida naquele momento, era o esforço mais foda. Era aquela coisa mais difícil que você tinha que ter feito, mas você aceitou. Não, vou fazer o que é mais fácil agora. E aí existe o que é um engano da mente, assim, a super sabotagem. Eu chamo de super sabotagem, que é quando você troca uma coisa difícil que você tinha para fazer com algo que você tinha para fazer que também é importante, mas ele não é decisivo para você naquele momento. Para as mulheres agora. Quantas vezes você precisa, vou dar um exemplo de muitas que eu trabalhei, precisa fazer um conteúdo para a internet. É esforço. E às vezes é um esforço muito grande. Porque você precisa gravar, editar, pensar na legenda, na estratégia, na postagem. E muitas têm vergonha de gravar. É um puta esforço. Gera resultado? Era decisivo para a venda de um serviço, um produto que ela vai fazer. Ela não fez. Porque ela foi fazer comida, porque ela foi estender roupa, porque ela foi lavar roupa, porque ela foi pegar água, porque ela foi fazer... Ela tinha outras coisas que realmente eram importantes. Mas isso aqui podia esperar. Mas ela fez essa substituição porque ela está contando para ela. Isso aqui é muito esforço. Isso aqui é muito difícil. E tem gente que tem medo do resultado positivo. Por quê? Porque vai sair da comunidade. A gente volta para aquele mesmo ponto. A pessoa deixa de mudar a identidade, ela passou por todos os níveis neurológicos. Mudou crença, mudou ambiente, mudou comportamento. Aí ela está mudando tudo, mudou as ações. Quando ela está próxima de se tornar quem ela gostaria, ela vai destoar da comunidade. Ela se sabota e volta para o final. Quantas mulheres estão quase chegando no peso que gostariam, estão quase chegando na imagem que elas gostariam de ter, no corpo que gostaria de ter, quantas pessoas estão chegando no patrimônio que gostaria, do nada se sabota e volta para o ambiente que estava, para voltar a ser pertencente àquela comunidade. Por quê? Porque os valores que a gente tem que norteiam essas pirâmides, eles falam muito mais alto. Que são valores? Que faz da gente ser, às vezes, organizado, desorganizado, que planeja, que não planeja. Os valores são... eu tenho um valor família muito alto. Eu tenho. Então, para mim, é muito difícil algumas questões com a família falar não. Para eu entender como que eu ressignifiquei isso. Quando eu mudo o meu padrão, que favorece a minha família viver mais, e falar não para eles pode ser uma mudança positiva para eles, por mais que aquele momento não seja, eu vou falar não. Porque eles vão me criticar e tal, mas depois passa, né? Depois passa. E aí começam outras mudanças. Então, assim, ver algumas pessoas, às vezes, querendo fazer algo diferente por elas, porque, de fato, elas viram eu fazendo, que eu fui muito chata, porque eu fui insistindo, porque eu fui continuando fazendo o meu, e aí foi tendo resultado. Faz com que... Um exemplo foi minha tia. Eu morei com ela durante 2 anos e meio. Eu não partilhava dos mesmos hábitos que ela. Ponto. Eu falava, quando eu passar na UAB, eu vou voltar para academia. Quando eu passar na UAB, eu vou voltar para academia. A gente morava de frente pro shopping, de frente. Era só atravessar a rua. E para ela ir pro shopping, ela pegava o carro. Eu falava, não é possível, cara. Era literalmente não é possível. Era atravessar a rua. Era atravessar o semáforo, estava dentro do shopping. Ela, não, eu vou pegar o carro. Tia, você vai pagar R$18 de estacionamento. Mas eu vou de carro. Ou eu vou de carro ou eu não vou. Beleza. Passei na UAB, comecei a frequentar a academia, e aí fui melhorando. Aí eu comecei a me alimentar cada vez melhor. Automaticamente, morando com ela, ela começou a se alimentar um pouco melhor, mas ainda assim, ela tinha hábitos completamente diferentes do meu. Beleza? Cada um no seu. A vida foi passando. Quando ela começou, Isa, me ajuda a me alimentar melhor. Eu quero. Por quê? Porque cada vez que ela ia no médico, ao invés de tratar o que ela comia, dava um ponto a mais de insulina. Dava mais insulina. Mais remédio. Até que ela começou a ter uma descompensação
e diversas horas do dia ela tinha hipoglicemia. Ok, passava mal, ficava mal 3, 4 vezes no dia. Nosso casamento. No nosso casamento não conseguiu assistir nem a retrospectiva, porque já estava passando mal, por simplesmente viver naquela vida aprisionada de remédio. O dia que eu cheguei e falei para ela, quer melhorar isso? Quero. Então vamos fazer assim, ó. Fiz uma lista para ela do que era legal dela comer. Eu falei, continua o acompanhamento com a tua médica e vida que segue. Ela fez exatamente de comer. O que tinha na lista? Frutas, verduras, legumes com menos índice glicêmico por causa da diabetes dela e mais proteína. Ela começou a fazer. Foram 13 quilos a menos em um ano, sem fazer atividade física e reduziu mais que 70% de insulina com a médica. A própria médica, o que você está fazendo? Vontade de socar. Mas, aí, beleza, passou. O que ela começou a fazer esse ano? Eu comecei a correr todos os dias. A primeira coisa que eu ouvi dela é: isso não vai fazer bem pro seu joelho, isso não vai fazer bem pro seu tornozelo, você pode ficar com o pé zoado. Primeiro eu ouvi. Quem é que foi pra academia pela primeira vez? Então, assim, eu tenho 30 anos, é a primeira vez que eu vejo minha tia malhar, ir pra academia treinar. O que agora ela faz? Porque eu quero começar a correr. Então, o fato de ter o valor família e ressignificar que eu não preciso ter o hábito que mata eles mais cedo e posso continuar com eles mais tempo, se todo mundo começa a mudar, eu tenho que falar não. Eu tenho que erguer a bandeira e falar, essa comunidade aqui pode ser mais saudável, a gente pode viver melhor. O que acontece quando a gente vai nas festas? O que você comeu? Essa receita. Como que você faz isso? Eu ouço isso de todos. Sim. Então, é uma coisa assim que, se eu não tivesse batido o pé e falar, eu sou louca, então vocês vão ver a louca. Basicamente foi isso. E contra, eu tinha me sabotado, tinha que continuado lá, não tinha chegado nos objetivos. E quando hoje eles vêm e falam, nossa, vai fazer maratona. Que maratona você vai fazer? Que não sei o quê. Eu deixei de ser a louca que ia morrer se fosse correr uma maratona por que você não faz maratona não sei aonde? Por que você não vai correr não sei o quê? Então, virou um espírito de inspiração. Então, se um conseguiu, primeiro eu denuncio aquilo que eles não conseguem. Eles criticam aquilo que eu vou fazer. Eles tentam puxar o máximo. Quando vê que tem resultado, eu deveria fazer como ela está fazendo. E isso é um processo natural. Então, todas as vezes que você começar, e você que está escutando, começar a fazer uma coisa e tiver gente te criticando, ela está falando sobre aquilo que ela não consegue fazer. Ela está te admirando e está com raiva, às vezes, porque você fez e ela não. Então, continua. E aí, o princípio vem da organização que a gente estava falando. Eu precisei explicar essa parte para a gente chegar aqui. A organização, ela vai ser uma consequência. Então, você vai olhar a sua geladeira. Tá uma zona a geladeira, você não sabe nem o que tem para comer. Como que você vai organizar a tua alimentação? Então, eu preciso saber o que eu tenho na geladeira. Para eu ir para o mercado, ter uma lista de compras. Para eu não comprar nada a mais, nada a menos. Para eu não comprar à toa. Para eu não jogar fora. Porque aquilo também é dinheiro. Não é só aquela coisa de tem gente passando fome. Não, aquilo é dinheiro que você vai jogar fora. Então, se eu vou descongelar uma carne, se eu não vou, se eu vou comprar para semana, se eu vou comprar mais barato. Não importa. Você precisa saber o que vai fazer. Então, você tem que estar organizado. Então, ali, na organização da geladeira, eu tenho proteína para semana? Quantos ovos eu tenho? A gente, sei lá, gasta... São 8 ovos por dia. Se a gente for fazer as contas, dá 240 ovos. 240 ovos na caixa fechada, quase. A caixa tem 360. É quase uma caixa fechada. Se eu fosse comprar tudo de uma vez, talvez sobraria. Porque tem dia que eu falo, hoje eu não vou fazer. Só que eu vou organizando aquilo conforme vai passando a semana. Mas está organizado. Tem ovo para tantos dias. Isso vai gerando uma organização. Eu preciso acordar mais cedo porque eu vou para o treino. Os primeiros dias talvez você falhe. Talvez você acorde um pouco mais tarde. Se a sua roupa não estiver arrumada, você não vai. Você arrumou a desculpa. Não vai dar tempo. O tempo geralmente é o que ganha. Se você acordar de manhã e ao invés de pegar um livro, pegar seu celular, você não vai ler. Se você pegar o Aliás, se você pegar o celular ao invés de pegar o livro, você não vai ler. Se você pegar o celular, ao invés de se trocar para ir para academia, tu vai ficar no celular. E assim, você vai alimentando um hábito ruim sem perceber. Por quê? Porque é dopaminérgico, é gostoso, é mais fácil, é preguiçoso. É bom ficar no quentinho. Então,
O que é, para mim, a zona de conforto é quando eu tô dentro do meu objetivo e chegando mais perto dele. É assim, é surreal pegar um pódio. É surreal. Não dá para explicar. Para quem tem um objetivo de fazer uma performance, pegar um pódio, olha e fala, meu Deus, automaticamente você passa, você consegue ter um filme na sua cabeça, assim, de tudo aquilo que você fez que te levou ali. E ali você ganha uma motivação extra, ganha um turbo para tua semana. Não sei nem explicar. Ela, só para contextualizar, hoje é uma segunda-feira e domingo Isadora correu e pegou o pódio na corrida do Pão de Açúcar. Pegou aí terceiro lugar, né? Então. Acabou com a zica do quarto, que ficou 2 vezes em quarto lugar, né? Pois é, seguido ainda. Mas era uma construção. Sim. Olhar as meninas que chegaram antes, é olhar e falar, elas treinaram mais, às vezes tem mais tempo, é não comparar o processo que elas estão vivendo lá. E pelo contrário, olhar e falar, porra, eu fiz quarto lugar, quantas... Aí a primeira coisa que eu penso, quantas pessoas tinham na prova? 15 mil. Ontem tinha 15 mil. Quantas mulheres? Eu ainda não sei. Sim. Mas eu quero saber quantas mulheres tinham na prova. Caraca, eu fui terceira. Então, assim, é muito surreal. E aí eu olhar e falar, se eu tivesse ficado em quarto, eu tinha ficado feliz mesmo. Não, do mesmo jeito, mentira. Mas tinha ficado feliz. Tinha ficado feliz também pelo... Tinha ficado muito feliz, mas não do mesmo jeito. Porque... É um resultado significativo. Sei lá, tinha 6 mil mulheres, dando um exemplo. Pois é. E aí você fala, cara, levando top em consideração 3. Que provavelmente tem mais homem. Então, 6 mil mulheres, tu ficou em quarto. Exatamente. Você olha e fala, puta merda. É um baita resultado. Então, só que ele só veio... Por quê? Qual foi a organização? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de organização e planejamento aqui. Eu vou ter uma prova domingo. Meu marido vai correr junto? Vai. Então, quem vai ficar com o Valentim? Ó como a gente vai desconstruindo. Eu começo a construção de organização da semana, da alimentação, do dia anterior. Eu começo sempre pelo resultado que eu quero. Então, eu começo lá na ponta. Então, se eu vou correr domingo, o que eu tenho que fazer sábado? Aí, beleza. Então, sábado, eu tenho que conversar. Aí, eu tenho que mandar mensagem pra minha tia na semana pra ver se ela pode ficar com o Valentim. Senão, a gente tem que reformular. E, às vezes, tem que reformular mais rápido. O que foi que aconteceu? A gente não teve ninguém pra ficar com ele. A gente não se organizou com uma substituta, vamos dizer assim. Minha tia não ia chegar em casa mais cedo. Eu precisava dormir, porque eu tinha que acordar cedo. Não dá pra ficar esperando. E aí eu falei, bom, vamos dormir. E aí eu falei, vamos mudar os planos. Então, amanhã, ao invés de carro, eu vou de Uber. Então, se eu vou de Uber, eu posso acordar um pouco mais tarde, posso fazer X. Acabou que eu acordei no horário, porque a gente ia levar ele. Aí eu vi que tava frio. A gente vai mudando. Só que se eu não tenho a organização na minha mão, eu ia acordar atrasada, ia sair catando coco para fazer as coisas, ia chegar atrasada, não ia chegar com tempo, não ia chegar... Então, a organização das coisas, ela é primordial. Então, eu preciso saber o que eu quero, que data eu quero, o que eu vou fazer para aquilo, dividir essa meta e ter organização para fazer. Então, não dá para fazer sem organização. Não dá. E tem muita gente que, você usa aplicativo para fazer organização? Eu acho que o aplicativo te leva para dentro do celular. Isso é um problema para mim. Então, assim, o que você precisa colocar? Você põe na agenda... Eu até uso hoje, com muita dificuldade, eu ainda uso agenda eletrônica, que é do Google e tudo mais. Tem coisas que é muita vantagem, né? Tem coisas que você tinha... você usava 100% de agenda física, né? E quantas vezes você queria consultar a agenda, estava no carro, na rua... Nossa, o que eu tenho para fazer amanhã? E aí já era. Precisava ter uma decisão e não tinha acesso àquela informação. Só que eu só coloco coisas na agenda que são hoje primordiais. Porque se eu ficar pegando o celular, para tudo ficar colocando na agenda, eu vou ficar no celular. E eu não quero esse hábito. Sim. Então, a agenda física, ela tira da minha cabeça. E aí, assim, quando é uma data, algo importante. A gente tem convidado no podcast, dia tal. Já vai direto para a agenda... já vai direto para a agenda eletrônica, já fica lá tudo, que daí eu tenho acesso, você tem acesso, fica tudo fácil. Agora, quando eu tenho algo que eu preciso escrever, e por quê? Porque a gente precisa, às vezes, organizar escrevendo. Quando a gente escreve, a gente materializa a nossa letra com nossos pensamentos e com o nosso tato. A gente usou toda nossos meios de comunicação, sinestésico, visual, o áudio, tudo que você tem para poder escrever. Então, a gente grava mais fácil. É um meio fácil de estudar, é um meio fácil de fazer várias coisas. Então, escrever também é um hábito. Sim. As pessoas perderam o hábito de escrever. Eu digitei. Você digitou, você não escreveu. Escrever, manual. Pegar aquilo e escrever.
E inclusive, uma das maneiras que a gente arrumou quando eu estava fazendo bastante as mentorias foi ter um iPad para escrever aquilo que eu estava passando de plano de ação para outra pessoa do outro lado. Porque, às vezes, o mentorado me perguntava alguma coisa e se eu tivesse digitado, eu não lembrava. Mas quando eu escrevia, eu lembrava. Então, escrever foi um ato de maior personalização, inclusive, e de mais facilidade de quando a pessoa me perguntar de alguma coisa, eu lembrar daquilo que a gente conversou numa sessão anterior e tudo mais. Então, a escrita, ela é, assim, essencial. Não dá para simplesmente eu vou digitar, porque você vai esquecer. Você vai tirar e você vai começar a perder a cognição. Porque tudo você alimentava o cérebro para pensar naquilo. De repente, você tirou tudo da cabeça. Não tem mais uma responsabilidade, porque está tudo lá. Você transferiu a responsabilidade para o celular. E se tiver sem bateria? Você consulta onde? Se acontecer alguma coisa com o seu celular, sei lá, e vai demorar um tempo para você configurar. E se suas configurações apagarem? Aonde estão as coisas que você precisa fazer? Então, são coisas assim que eu sempre fiquei me perguntando. Eu prefiro escrever. Então, isso é uma forma também. Escrita, para mim, é um exercício de fazer sempre. Eu escrevo todo dia. Não acho que deixa de ser uma forma de controlar da melhor maneira. Se você tem acesso àquilo ali e funciona para você, eu acho que eu é acho que tem que ter os dois. E é para todo mundo. Não é um negócio que... porque quando a gente precisa conferir um estoque, você anota no celular? Ou você coloca no papelzinho primeiro? Por quê? Porque é fácil. Se você pegar o celular e tiver um pop-up, você clicou naquele pop-up, de repente você está lendo uma notícia e esqueceu o que tinha que fazer. Isso acontece muito. Você vai fazer um post, sei lá, pro teu trabalho, pro teu serviço, alguma coisa que você está ali no seu Instagram. Aí entra uma notificação de alguém falando alguma coisa no WhatsApp. Você clica para ver, de repente você está imerso naquilo e esqueceu o que tinha que fazer. Então, assim, são várias... A tecnologia, ela ajuda demais, mas se você não tomar cuidado, ela rouba teu tempo, que era o tempo que você tinha para academia, para se alimentar, para não sei o quê. Então, tem que ter cuidado com os hábitos, assim. O celular, ele rouba muito tempo das pessoas e é onde mais mora o não consigo ou não tenho tempo. Eu tenho certeza que você olhar agora, fazer um exercício de olhar quanto tempo você ficou no seu celular, nas configurações, você vai ver que o tempo de estar 30 minutos na esteira estava nele. Verdade. Tem mais alguma coisa que você queira deixar pro pessoal? Alguma coisa que você queira acrescentar que não foi comentado no episódio? Do hábito angular. Então, mete bronca. Então, vamos lá. Eu falei que ia falar sobre o hábito angular porque ele, de fato, é extremamente importante. Ele existe para tudo. Então, existe todo mundo deve ter escutado quando vai pensar em corrida, né? Ai, nossa, quando eu corro, a primeira coisa que eu faço no dia, parece que meu dia foi muito melhor, mais produtivo e tudo mais. Quando você faz algo que é primordial para você, te alimentou bem, mentalmente, e aquilo é um hábito, outras coisas você vai fazer em consequência daquele hábito. Então, vou dar o exemplo que gera organização, que gera planejamento, que gera mais produtividade, que, consequentemente, geram hábitos ainda melhores e que vão favorecer o seu dia. E aí, às vezes, você se pergunta assim, nossa, fulano tem as mesmas 24 horas que eu e faz tanta coisa e eu não faço nem metade. Porque você está perdendo seu tempo no meio do caminho. Então, um exemplo. Quando eu vou correr esse ano, vou correr todos os dias. Tinha dia que eu acordava 4h30 da manhã, tinha dia que acordava 5, tinha dia que acordava 6. Eu não tinha uma rotina ano passado. Eu estava meio zoneada. Então, vivia apagando incêndio. Gastava muita energia e supria essa energia com a dopamina da comida. E eu sei que eu faço isso. Ponto. É o meu gatilho. Fiz merda, quero comer. É um negócio. Vivi assim. Hoje eu sei, tenho consciência e se eu fizer, eu escolhi. Então, eu fui por escolha consciente. Quando a coisa acontece... eu vou correr todos os dias, eu vou ter que dormir mais cedo. Se eu for dormir mais cedo, eu preciso jantar mais cedo. Então, olha como a coisa aconteceu. Eu vou correr amanhã e o hoje foi completamente transformado. Então, eu vou correr amanhã, para eu correr amanhã. Então, vou dar bem um exemplo da rotina atual. Terça-feira, dia de correr no Ibira, 6 horas da manhã. Para eu correr no Ibira às 6 horas da manhã, eu saio 5h30. Para eu sair 5h30, eu tenho que acordar pelo menos 5 horas. Para me trocar, para fazer as coisas com tranquilidade. Se eu quiser gravar algum vídeo, alguma coisa, eu tenho que acordar pelo menos umas 15 para 5.
Então, eu tenho que ficar nesse pensamento. Eu vou querer fazer algum conteúdo para gravar, fazer rotina, alguma coisa assim. Quero tomar café. O café eu não consigo tomar assim que sai da máquina. Então, ele tem que esfriar um pouco. Isso leva tempo. Então, vamos colocar aqui que eu acordo de 15 para 5. 15 para 5, me troquei e tal, não sei o que, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Para isso tudo acontecer, que hora que eu fui dormir? Só que para eu dormir 10 horas, para não ficar empaturrada, eu tenho que jantar até as 8. Para eu jantar até as 8, eu tenho que fazer a comida até umas 7h30, 7h40, para a coisa estar tudo pronto, para colocar a Valentina no seu lugar, todo mundo nos seus devidos lugares, para a coisa acontecer. Se eu jantar 7h30, 7h40 ali, pegar a Valentina da escola, ir para casa e já colocar ele talvez ou para tomar banho. Então já começa a ter uma nova rotina porque eu fiz uma decisão. Isso é um hábito angular. Um hábito, uma decisão de eu vou correr 6 horas da manhã no Ibira, decidiu todas as outras coisas da minha vida. Só que todas as outras coisas da minha vida também vão virar um hábito em decorrente dele. E aí por quê? Dormir mais cedo é bom. Eu tô dentro do meu ciclo circadiano. Me alimentar mais cedo, eu consigo ficar pelo menos 12 horas em jejum. Minhas 12 horas em jejum, eu consigo fazer com que o meu corpo volte ao normal. É como se ele desse um restart, vamos dizer assim. Então, eu consigo ficar pelo menos 12 horas em jejum. Eu me alimentei melhor para poder correr amanhã, então eu estou me alimentando bem. Consequentemente, eu coloco meu corpo em equilíbrio. Aí eu tenho que me hidratar bem, porque amanhã eu vou correr, então eu vou ter o hábito da hidratação. Eu estou fazendo conteúdo de várias coisas sobre hábitos da vida. Então, eu preciso estudar, preciso manter a minha mente estudando. Então, eu vou escrever, eu vou ler. Eu tenho a faculdade, estou fazendo as leituras. Então, isso vai fazendo com que eu tenha leitura, com que eu tenha estudo, com que eu tenha... Que tempo que eu vou ter com meu filho, que hora que ele vai chegar. E se ele chegar, eu tenho um espaço de tempo com ele, entre ele chegar, eu fazer a janta e a gente dormir, eu não vou ficar no celular. Então, vai tendo coisas assim que... Se eu errar eu desestabilizo o restante. Então, se eu chegar em casa às 6h30 com ele, e ao invés de fazer qualquer coisa com ele ali, eu pegar meu celular e sentar no sofá, já era. Eu não vou fazer a janta sair 7h30. O dia que a gente sai e vai no mercado, já dá uma... Nossa, é por isso que eu falo, vamos sair mais cedo para ir no mercado antes de pegar ele? Então, é assim, por quê? Porque se a gente sair trisco, nossa, é assim, dia descarrila, sabe? Então, para que aquilo não aconteça, é organização. Só que para mim já está intrínseco. Mas antes eu anotava. Então, anotar que hora que eu vou tomar banho, que hora que eu vou começar a trabalhar, que hora que eu vou fazer tal coisa, que hora que eu vou responder os clientes, que hora que eu vou fazer a postagem, que hora que eu vou fazer não sei o quê. Então, você vai anotando, você vai vendo que o seu dia está tão fracionado, você vai ter muita coisa para fazer. E aí você começa a ver o que é decisivo. Então, o meu decisivo é a atividade física de manhã. Se eu não fizer, a probabilidade de eu virar um saco durante o dia e de eu não conseguir fazer as outras coisas é muito grande. Então, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer o meu. Se eu acordar atrasada e não conseguir ir para o Ibira, eu vou treinar onde eu estiver. Eu vou treinar na academia do prédio, eu vou treinar perto da minha casa, eu vou treinar. Porque o treinar é o ideal. Ponto. Eu tenho que fazer. Então, isso é um hábito angular. É um hábito que vai afetar outros hábitos da sua vida e, às vezes, de forma inconsciente. Quantas pessoas começam a treinar e vai se alimentar melhor, porque começa, não, eu não sofri tanto na academia desse jeito para ficar comendo isso aqui. Isso não vale. Quantas vezes eu ouço? Isso aqui não vale a caloria. Por quê? Porque não vale. Não vale. Você vai tomar refrigerante, você tá lá, sei lá, tem alguns nutricionistas que gostam desse negócio da dia livre, dia do lixo, sei lá, cada um tá na sua aí. Aí você vai ouvir lá, você fala, eu tô com uma refeição livre aqui e eu vou tomar refrigerante. Cara, tu não vai tomar refrigerante. Porque você vai querer comer algo que, sei lá, faz tempo que você não come. E aí aquele paladar até muda, porque você fala, nossa, como isso era bom. Eu nunca nem reparei que era tão bom assim. Você quer comer um lanche McDonald's, problema seu. Mas quando você for comer, aquilo vai ter um efeito especial. Não vai ser mais um hábito ali que você nem sente mais o gosto daquilo e tá anestesiado. Por quê? Porque aquele hábito X de treinar fez com que você pensasse se vale a pena ou não, porque você tem um objetivo, que tem uma data, que tem um porquê, e aquilo vai afetando todas as outras áreas da sua vida. Isso é um hábito angular. Então, esse era um ponto que eu queria
Muito. Tem um livro que eu queria indicar para a galera que gosta de ler, chama A Única Coisa. Aquele livro fala sobre hábito angular. Que é você escolher você identificar aquela coisa que faz o seu dia ser diferente. É a única coisa do seu dia. Você pode dividir seu dia em bloco, não importa. É a única coisa que faz o seu dia ser diferente. A minha única coisa é a corrida. Então, é a minha única coisa. Se eu vou correr, já produzi conteúdo correndo, eu já ganhei tempo ali. Eu já me endorfinei toda. Aí já voltei outra pessoa. Aí vou treinar, vou voltar, não sei o quê. E já, nossa, meu dia já começou diferente. Se eu acordar atrasada, eu não consegui treinar. Eu não vou tomar banho direito. Porque parece que aquele banho parece estar carregado de energia negativa. Não consegui sair daquilo. Porque é uma outra coisa. Consequentemente, vai me dar mais vontade de comer doce. Porque eu vou querer compensar com outra dopamina que não veio do treino. E aí o dia foi uma merda. Basicamente foi isso que aconteceu. E tem estudo que fala que o sono, que é um hábito que é favorecido para quem treina, o sono desregulado, você dorme errado, ou dorme mal, ou dorme num horário ruim, fora do seu ciclo circadiano e tudo mais, ele tem uma propensão de você comer 30% mais de carboidrato no dia seguinte para compensar, porque o cortisol vai já acordar alto. Então, existe uma série de situações que não tem jeito. A gente tem que regrar e, às vezes, a regra começa pela atividade física. Muito bom. Eu acho que... acredito que foi um episódio que eu achei que não ia... Viu? Rendeu. Que não ia render nada. Não ia render, rendeu. Então, até aquele livro lá dos hábitos, aquele lá da capa amarela, que eu esqueci qual é o nome. O Poder do Hábito. É esse? O Poder do Hábito? Aquele livro é muito bom. Também deixa aí como indicação aí pro pessoal. Mas a galera pode ter preguiça. Que ele é mais grossinho. Ele é mais grossinho. A Única Coisa, acho que é um livro até meio que de entrada, assim, porque ele é um livro mais dinâmico, mais fácil, tranquilo. Sim. É um livro muito bom. Então, assim, você estabelecer... Tem um livro que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Nossa, esse livro é muito excelente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Só que ele tem mais a ver com a medicina Ayurveda. Acho que é isso. Acho que eu falei certo. Que ele vai falar bastante sobre ciclo circadiano, sobre chá, sobre outras coisas. Só que ele vai falar dos horários. Então, ele fala até de quem trabalha à noite, que às vezes não consegue fazer... já é insalubre. É por isso que você recebe a mais. Então, pagando, na verdade, pela tua vida que tu tá dando ali. Porque você vai envelhecer mais rápido, você não tá com ciclo normal. Sim. Então, nós somos conectados à natureza. Dormiu a hora que o sol foi embora, acordou a hora que o sol veio. Então, é assim que funciona. Mas eu trabalho à noite. Infelizmente, você trabalha à noite e você vai ter que se adaptar. Esse livro é um dos... ele tem umas sugestões de como diminuir o impacto do problema que você tem na sua vida, que é trabalhar enquanto todo mundo dorme, que não é o ideal. Então, existe essa coisa. É bem legal. Então, tem esses dois livros assim, que eu deixo de indicação. E O Poder do Hábito é muito bom. Para quem já quer dar uma profundidade aí nos hábitos, esse livro é sensacional. Muito bom. Já deixou a indicação de livro? Quer deixar uma mensagem pro pessoal no final? Comprem Baixa Pace. Vamos lá. A Baixa Pace, para todo mundo que já segue aqui, já está acostumado a ouvir no episódio, é minha loja de óculos de sol esportivo. Por enquanto, óculos de sol esportivo. Então, eu espero que vocês gostem lá. Tem vários modelos para... Tem para corredor, tem para corredora, tem para todo mundo. Tem para você que tem... eu gosto mais do modelo máscara, eu gosto mais do modelo esporte, eu gosto mais... Tem tudo quanto é modelo lá. Então, eu espero que vocês gostem. Vocês podem usar o cupom Isa Domingues. Então, aproveitem. Tem sempre promoção nova. Não vou nem falar da promoção que acabou, né? Senão vai entrar depois do episódio e o povo ficar doido. Mas aproveitem lá, entrem lá. Maratonando Histórias. Vai ter bastante cortes dos convidados. E deixem sempre os convidados pra gente, às vezes que você quer ouvir de sugestão. Coloca lá, manda no direct. Isa, queria ouvir fulano conversando com vocês. Queria ouvir a história de fulano. Então, você vai lá, coloca lá, Maratonando Histórias, tanto no Instagram, no canal do YouTube. É o meu canal. Você colocar lá, Isadora Corrêa, você vai achar o podcast pra você assistir. Caso você queira ver, colocar uma carinha nas vozes que você ouve aqui. Então, isso é legal.
O óculos já falei também. Deixa eu pensar os recados. E me siga nas redes sociais. Isadora Corrêa. Então, se você quer, às vezes, será que ela realmente faz isso? Você vai ver todo dia nos stories ali, ó. Tá lá. A comida que eu como, o treino que eu fiz no dia. Às vezes dá certo, às vezes o treino é tão bom, às vezes o treino é maravilhoso. Às vezes vai fazer uma corrida, a corrida não sai do jeito que a gente queria. Mas acontece, é a vida acontecendo. Mas tá lá pra vocês todos os dias. Bom, então é isso. Se você gostou desse episódio e você tem aquela tia que manda o bom dia... Aquela tia que te oferece brigadeiro quando você tá de dieta? Exatamente. Manda você pra já ela. pega e encaminha o episódio para ela. Porque vocês têm que criar o hábito mais importante, que é o hábito de encaminhar esse podcast para novas pessoas. E deixar 5 estrelas pra gente no Spotify, pra chegar pra mais pessoas os nossos episódios. E se você gostou, comenta aqui embaixo também. Deixe seus comentários, o que você mais gostou, qual foi os insights e qual é o hábito que você vai mudar na sua vida. Essa é a parte importante. Exatamente. E se você quiser também que tenha novos convidados, patrocine o podcast, porque a verba atual só tá dando para trazer nós dois. 3º episódio consecutivo. Não é não. Então é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.